tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CA, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior divulgação e publicação no canal de YouTube do Centro de Arqueologia de Almada. Esta conversa, intitulada Humanizar a Arqueologia Industrial, tem como orador João Luís Sequeira. Licenciado e mestre em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutorando em História e Património na Universidade do Minho, com orientação do professor Dr. Lopes Cordeiro, com o tema Humanizar a Arqueologia Industrial. É um projeto financiado pela Fundação de Ciência e Tecnologia no último concurso de bolsas de doutoramento. Autor e coautor de vários artigos e de um livro com o título Arqueologia Contemporânea em Portugal, séculos XIX e XX. Tem participado em intervenções arqueológicas no âmbito empresarial e em projetos tais como Age for Future na fábrica de pólvora de Valdemolhaços. Agradecemos a vossa presença. Durante a apresentação pedimos que os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. Qualquer comentário ou dúvida poderão ser colocados no final da apresentação e agora passo a palavra ao orador. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Obrigado por terem vindo, obrigado ao CA por me ter convidado, obrigado à Elizabeth e também à Eva, que insistiu para que eu fizesse esta apresentação já há um tempo atrás. Como já foi dito pela Mariana, este tema consegui financiamento da FCT, consegui o ano passado, mas eu tenho que contar só muito rapidamente um bocadinho a história de como é que cheguei aqui. Este tema é um segundo tema, na verdade, porque quando arranquei para esta aventura do doutoramento, tinha outro tema que, infelizmente, com a pandemia, revelou-se completamente inexecuível. Tinha que ir a sítios que depois já não conseguia ir e fiquei num beco sem saída. Mudei para este tema porque já era uma paixão anterior, já era uma paixão antiga e já tinha algum trabalho feito, já tinha algumas recolhas, já tinha uma série de coisas preparadas e acabei por deixar o outro tema para trás e peguei neste, de humanizar a arqueologia industrial. Esta ideia surgiu mais ou menos em 2015, se é que eu consigo atribuir-lhe uma data. Mas isto foi uma sequência de factos, uma sequência de acontecimentos. Quando eu fiz parte de um projeto do IHC e da EDP, chamado Era de Vapor em Portugal, e nessa altura fazia parte de uma equipa que visitávamos fábricas e visitávamos quintas históricas à procura de maquinaria a vapor do século XIX e afins. E normalmente quando entrávamos nas fábricas havia uma coisa que acontecia com frequência, a equipa dirigia-se, depois das apresentações iniciais, com quem nos abria a porta, e da admiração da arquitetura, um ou outro assunto, dirigimos normalmente à Casa das Máquinas e começávamos o registro para o efeito desse projeto. E o que acontecia muitas vezes, muitas vezes não, ao princípio não aconteceu, mas depois a partir de uma certa altura começámos a fazer isso, até penso que a minha colega Susana Pacheco até está aqui hoje, nós começámos a falar um com o outro e a dizer, porquê que não vamos ver mais coisas, vamos só diretos àquele assunto, e há aqui uma série de outros aspectos que nos estão a escapar. Um deles era precisamente o sítio onde as pessoas que trabalhavam nas fábricas, os trabalhadores da fábrica, deixavam os seus vestígios. Os balneários, as cantinas, todos os outros locais da fábrica que normalmente eram vistos de forma secundarizada ou acessória.
não estou a dizer com isto que há aqui uma hierarquização, mas havia uns que estavam constantemente a ser analisados e outros não, outros passavam ao lado. E eu comecei, a partir de uma certa, a partir dessa fase, a tomar mais atenção a estes vestígios que as pessoas deixam, principalmente em locais abandonados. Há aqui uma coisa que eu ainda não tenho bem assente, se eu tenho que ter o sítio completamente desativado. É preferível que assim seja, como é óbvio, porque aqui colocam-se outras questões de ética, quando estou a analisar um local que ainda está em funcionamento, também não vou querer estar a interferir com a vida das pessoas, e a vida das pessoas está lá também, não é só a fábrica, há uma série de questões pessoais que não devem ser ultrapassadas. Portanto, a minha preferência são, e também um bocado no arrasto, na continuidade do que se fazia no outro projeto, procurar sítios que já estão desativados, principalmente que ninguém lhes tenha tocado. Ninguém, para além do dia do fecho da fábrica. É o ideal. E essa questão, aí é que se fez talvez um bocado de luz nisto, porque era até ao evento que eu vou contar, era um bocado vaga ainda a ideia, estava a fazer recolhas, etc. E quando acontece o primeiro confinamento, há um dia que eu estou a passar aqui embaixo na Margueira, estou a dizer aqui embaixo porque eu moro aqui perto, e dá-se uma situação curiosa, que eu passo ali ao lado da Lisnave, onde eu passo tantas vezes, e vejo uma inscrição num dos pés da grua, daquela que chamam o pórtico. E é ali que se dá essa espécie de clique. Mas eu vou avançar, porque, entretanto, eu também devo ter aqui a fotografia, e depois acabo por contar a história quando estivermos a ver a imagem. Eu não vou já discutir uma questão que normalmente é pertinente entre arqueólogos. Bom, se isto é arqueologia ou não. Eu não vou, para já não vou entrar nisso. Para mim como é óbvio, mas vou deixar isso para uma posterior discussão, porque normalmente é uma discussão que dá um debate muito mais interessante. Para mim e depois eu posso explicar as razões porquê. Os casos de estudo não são bem casos de estudo na minha tese. Ou seja, a mim interessa-me o que é que estes pontos me podem oferecer. Este mapa é provisório, como é óbvio. Estão aqui alguns nomes. Alguns ainda nem sei sequer se os vou considerar. Depende, porque ainda, como é óbvio isto. Eu já tenho este trabalho feito, mas ainda vou, de certeza, visitar outros locais. Por exemplo, a Central Termoelétrica de Sines foi um sítio extremamente engraçado de visitar, porque fui lá após o encerramento. Ela encerrou numa semana, eu fui lá na outra. E foi muito interessante ver os vestígios dos trabalhadores neste local, enquanto que outros, como o meu exemplo da Ferro, na Castanheira do Ribatejo, da Metal Group no Cartaz, são sítios que estão completamente abandonados. E eu não quero utilizar aqui o termo vandalizados, e já vos vou explicar porquê. Para mim não há uma questão de... Para aquilo que eu quero estudar, não há aqui uma questão de vandalismo, há uma questão de perceber uma continuidade, quando é que essa utilização terminou e passou a haver outra. Eu não vou estudar, por exemplo, nesta minha abordagem, algo que eu acho que é extremamente importante, que é o grafite. Os grafites deixados pelas pessoas que depois frequentam o espaço. Não quer dizer com isso que não seja importante. Eu é que não vou abordar esse tema, portanto, fica para, possivelmente, para outra pessoa estudar. Espero bem que o façam, porque é bastante interessante também. Então é mais ou menos com esta frase que se faz luz nesta ideia de humanizar a arqueologia industrial. Eu olho para uma das sapatas da grua e tenho lá isto escrito. Isto está à vista de toda a gente. E eu pensei, bom, se isto está aqui escrito, o que é que estará lá dentro? Deve ser um mundo fantástico. E não é à toa que a Lisnave é o caso mais... Eu gosto de utilizar a palavra sumarento. É o caso mais sumarento que eu tenho. Porque na Lisnave, realmente, os vestígios do que se passou lá dentro, para além de toda a história que nós já conhecemos, as pessoas que têm estudado
a Lisnave. Há algo que ficou nas paredes daquele complexo industrial, que corre o risco, se algum dia houver, eu sinceramente não sei o que é que vai acontecer a todos estes vestígios, mas normalmente eles depois são apagados, desaparecem. Acha-se que possivelmente não é importante. Eu acho que eles são extremamente importantes. Sai carneiro para a rua, noutras alturas que já, para as pessoas de cá sabem mais ou menos o que é que isto significa, mas eu tinha aqui uma espécie de términos post-quem. Isto de certeza que foi escrito antes do Sá Carneiro morrer. E então foi isso que me levou a tentar pedir uma visita ao interior do estaleiro. E no interior do estaleiro, as paredes estão cheias, não só de mensagens políticas, de mensagens liberais, de mensagens, de todo o tipo de mensagens, mas denota-se uma luta tremenda entre os sindicatos lá dentro. Nota-se também esta que eu trago aqui do símbolo do Partido Comunista. Achámos extremamente curioso, quando visitámos o local, que toda a parede à volta está grafitada, com várias camadas de informação, de uma diacronia longa, de certeza, mas o símbolo do PCP, este frame onde o PCP, onde o símbolo do PCP está, na altura, agora não sei, estava imaculado, completamente imaculado. E um dos aspectos interessantes deste trabalho é que eu vou ter a oportunidade de falar com pessoas que trabalharam nestes sítios. E já é a segunda pessoa que me diz, não só por uma extrema reverência, não se tocava neste símbolo, nesta composição, mas também por medo. Portanto, há aqui vários aspectos. Às vezes estamos só a ver um e escapam-nos outros. Temos aqui, por exemplo, uma imagem artística do Mário Soares, que repete-se no interior da fábrica, em muitos sítios. Portanto, estes aspectos, enquanto que noutros sítios são escassos, a Lisnave está coberta deles. Até a tentativa do apagamento da memória também está lá, está patente. Eu não sei se conseguem ver o que está escrito nesta parede, por cima da entrada: Mel quer despedir milhares de trabalhadores. E isto, também no interior, há uma série de paredes onde se nota que houve uma tentativa de apagar, outras escreveram por cima. É outro dos aspectos que salta, obviamente, à vista. Outras questões prendem-se, como eu vos disse, com o dos sindicatos, como estamos a ver na imagem do lado direito. Há centenas de coisas escritas nas paredes da casa de banho, centenas. Podemos vê-las de vários pontos de vista, até do ponto de vista da poesia. Há verdadeiras poesias lá escritas. Há outras coisas que são bastante mais vernaculares, mas que não deixam de ser interessantes para a altura que é, principalmente, como estão aqui a ver, os nomes que saltam mais à vista, as siglas, é o GT e o CGTP. Aqui não há quase luta entre patronato e trabalhadores, há luta de sindicatos. Está patente em todo lado, como já vos disse. A imagem da esquerda é outro dos aspectos que, por norma, são retirados, já vou falar de outro exemplo mais à frente, são retirados a quanto à musealização de espaços industriais. Há uma espécie de pudor, são arrancados, desaparecem. Pode-se alegar que não é interessante. Porquê que não é interessante? O que é que isto nos pode transmitir? Misoginia da parte de quem trabalhava? Ou alguma espécie de puro colecionismo, entretenimento? Há uma série de fatores aqui que podem ser ponderados e que podem ser problematizados de acordo com cada espaço que estamos a ver. Eu tive que pôr a composição em 2 fotografias, não tinha forma de fotografar, de apanhar tudo. E achei curioso, na altura em que estávamos a ver isto,
Eu estava com mais 3 pessoas, a minha mulher, a Tânia, estava lá, e estavam mais 2 pessoas connosco, inclusive uma pessoa que tinha trabalhado no espaço, e eu próprio não sabia o que é que isto queria dizer, que achei extremamente interessante. Para quem dá alguma importância ou toma alguma atenção ao futebol, sabe bem o que é que esta mensagem significa. Eu vejo mais do que isso, vejo aqui uma demonstração, por exemplo, de racismo. Um, entre outras coisas, eu posso fazer a explicação para quem não sabe, isto foi um campeonato em que o Sporting ia ser campeão e nesse jogo atrasou uma semana porque este jogador, que era egípcio, o Sabri, no Benfica, marcou um gol e atrasou o campeonato do Sporting por uma semana. Nada de especial, pois não, mas isto ficou patente e ficou lá bem explícito. Saindo da Lisnave e indo para outros casos que não têm a dimensão em termos de conteúdo, pelo menos para aquilo que eu ainda estou a apreciar, mas que têm particularidades muito, muito interessantes, o caso da Ferro. A Ferro é na Castanheira do Ribatejo, é o conceito de Vila Franca, e quando consegui ir lá com mais um colega, ainda restavam estes vestígios. Se eu não soubesse onde é que era esta fábrica, olhando para a imagem da esquerda, diria logo, bom, estamos em Vila Franca de Xira, só pode. Mas aquela imagem da direita do gatinho foi tirada num espaço de oficina, dentro da Ferro. Eu não vou entrar em muitos pormenores relativamente a cada caso, se quiserem depois perguntem, para não estar aqui a ser chato com cada um dos casos. A Ferro também tem uma particularidade interessante que eu depois posso falar mais tarde. Mas neste espaço de oficina não havia mais nada, levaram tudo, menos estas 2 fotografias do gatinho, que devia ser a mascote lá do sítio. Esta ficou e demonstra, na realidade, num sítio onde se fabrica chumbo, ácido esteárico, compostos plásticos e compostos para tintas, um sítio absolutamente tóxico e nocivo para a saúde, tinham lá esta mascote, este gatinho que, obviamente, quando lá fomos, já só lá estava a fotografia, né? Como foi dito ao início pela Mariana, eu participei num projeto do IH for Future, Industrial Archaeology for Future, na fábrica de pólvora de Valdelhares. Tive o prazer de trabalhar diretamente com a Graça Filipe, que muitos de nós penso que conhecem. Foi um projeto fantástico. Também foi um dos responsáveis por esta minha vontade em abordar este tema. Está aqui também, nesta imagem, uma das pessoas que contribuiu muito para esta ideia, Francisco Moura. Eu costumo dizer aos meus colegas que vão visitar a fábrica da pólvora de Valdelhares. E alguns dizem, sim, por causa da máquina a vapor. Eu agora já digo, não, por causa do Francisco. O Francisco é, por assim dizer, a peça de destaque da fábrica. A máquina a vapor é bonita, é a menina dos olhos do Francisco, foi ele que a recuperou, mas na verdade é só um aspecto da fábrica e é só um aspecto da industrialização daquele local. O sítio vale pelo Francisco, que tem muito, muito para nos contar e muito para nos ensinar. Na imagem do lado esquerdo, temos uma ausência. Naquela parede estavam realmente tantos os calendários que vimos como vimos na Lisnave. Só que neste caso aconteceu esta situação, ao saberem que a fábrica da pólvora ia ser musealizada, os empregados da fábrica arrancaram as imagens das senhoras despidas. Ficaram lá os espaços delas, mas não deixaram, mas deixaram para trás, queria dizer, os nomes deles, os locais onde várias pessoas trabalhavam dentro da fábrica, foram deixando mensagens uns para os outros, e o tempo de trabalho, como estamos ali a ver, que foi admitido em 10/11 de qualquer coisa. Ainda na fábrica da pólvora
de Valdelhares, até debaixo da zona da máquina a vapor, há uma parede onde, cada vez que o maquinista se ia embora, deixava a sua assinatura, dizia: fulano de tal trabalhou aqui entre este ano e aquele ano, adeus. Por acaso, acho que tenho essa imagem, não a pus aqui, era a minha intenção. Mas pronto, para vos mostrar que realmente isto está por todo lado. E por falar também nesta espécie de damnácio memória, este caso foi interessante porque foi uma colega arqueóloga que me pediu para ir a uma obra em Lisboa para identificar uns equipamentos que lá estavam, e uma das coisas que me saltou imediatamente à vista foi, na parede, uma série de calendários, imagens destas, arrancados. Devia haver mais, e devia haver coisas também interessantes, mas, mais uma vez, esta ideia de sancionar ou de esterilizar o local antes que alguém veja. Pode dar uma discussão interessante se as pessoas que, ao fazerem isso, por algum motivo têm vergonha que se veja, ou se acham que está a ser desrespeitoso. São aspectos que eu acho que são passíveis de serem explorados. Na Robinson, que também foi um local fundamental para o arranque desta ideia, agora já não, de acordo com o que a minha colega Susana me disse, já não há muitos exemplares destes, mas quando lá fomos, haviam vários, haviam algumas dezenas. E uma pessoa pode pensar: bom, mas os cacifes são todos assim. Diz-me a experiência que não. Isto são os cacifes dos homens, normalmente os cacifes das mulheres não têm fotografias nenhumas, se têm, deve ser dos filhos que levam com elas quando terminam o seu trabalho no espaço fabril. Obviamente os homens deixam estas imagens sempre para trás. Não só estas, há outras também que ficam para trás, como autocolantes dos mais variados temas, política, autocolantes até dos bolicaus, ficam nos sítios. Mas realmente há uma coisa que distingue, logo à primeira vista, os balneários das senhoras e os balneários dos homens. É que os balneários dos homens têm muito mais disto, das senhoras. O que é que se pode encontrar lá dentro? Agulhas e linhas, molas de cabelo, ficam para trás, mas um pente ou uma escova. Mas normalmente fotografias da família. Os homens normalmente não, daquilo que eu me tenho percebido, não levam fotografias da família para o local de trabalho e para este espaço dentro do local de trabalho, que é o local deles, é um local privado, e que transformam desta maneira, mas coisas muito, muito pessoais não ficam para trás. Este caso da Metal Group no Cartaz, é um caso que para mim foi interessante pela ausência e pela chamada de atenção que o próprio local em si me fez. Quando entrei lá dentro e comecei a fotografar, reparei que não havia nada nas paredes. As paredes completamente vazias, e era uma serralharia gigantesca no Cartaz. Trabalhou lá algumas dezenas de serralheiros e não havia pósteres, não havia autocolantes, não havia lugar dos autocolantes sequer, não havia nada. Havia nas vigas da nave principal contas, hipotenusas, ângulos, cálculos de ângulos. Normal, estamos numa serralharia gigantesca. A questão que eu aqui comecei por colocar neste caso da Metal Group foi: bom, se não tem aqui nada é porque não havia problemas, sei lá, com o patrão, não havia problemas maior para estarem registados, mas na verdade a casa do dono da Metal Group era logo ao lado da fábrica. O que me levanta a questão: as coisas, não há vestígios nenhuns, porquê? Porque gostavam muito do patronato, ou não gostavam e tinham medo do patronato. São dois aspectos que eu tenho que pensar sempre. Nunca posso pensar só num. Portanto,
Outro caso extremamente engraçado foi providenciado pelo meu orientador, professor Lopes Cordeiro, que teve a amabilidade de me levar à companhia de fiação de Crestuma. Algumas coisas, nada de mais, já estava à espera, sinceramente, do que ia encontrar. Aquele sinal é permitido fumar na serralharia, bastante interessante, completamente contra aquilo que nós estamos habituados a ver, mas havia uma secção da fábrica que, esta também, em termos de vestígios das pessoas que lá trabalharam, nada que estivesse completamente desenquadrado, mas havia uma parede que estava toda escrita. E escrita com o quê? Táticas de equipas de futebol. Alguém passava o tempo naquele espaço, tenho só ali uma imagem disso, alguém passava muito tempo naquele espaço a calcular como é que ia ser o próximo alinhamento do Salgueiros ou de outras equipas da segunda divisão da zona dali do Porto. Outro aspecto que normalmente se encontra dentro destes espaços, porque eu estou, como vocês já repararam, não estou a dar tanta importância ao espaço em si, à história do espaço. É óbvio que eu vou ter que falar disso, nem que seja para uma questão de orientação, mas o que me interessa é o que vai representar os sentimentos. E a questão da simbologia também religiosa surge muitas vezes em aspectos bastante curiosos. Muitas vezes não se percebe se é só a devoção das pessoas, se funcionam como talismãs, porque alguns deles coabitam perfeitamente com outros símbolos que não têm nada a ver com a religião e que são às vezes contrários até à própria orientação religiosa. Ou seja, pode estar uma cruz exatamente na mesma parede onde está uma série de calendários eróticos. E essas questões são, como é óbvio, interessantes. Também por causa de ter participado, e ao longo destes anos tenho participado em escavações arqueológicas em Lisboa, em Lisboa e não só, mas tenho tido um contacto privilegiado com o mundo do trabalho. É muito mais fácil e quem passou pelas obras de arqueologia ou por intervenções arqueológicas saberá bem o que eu estou a dizer. É muito mais fácil contactar com as pessoas que estão envolvidas na obra, falando da contemporaneidade, introduzindo esta questão da industrialização dentro da contemporaneidade, do que às vezes falar de outros tempos, de épocas mais recuadas, que as pessoas não têm uma ligação direta com esses tempos. Na fábrica da Boa Vista achei extremamente interessante, e por isso é que eu trouxe esta imagem aqui. Só ao fim da segunda ou da terceira semana da obra é que todos na obra se aperceberam do que é que ali estava escrito, porque até ao momento isto estava num sítio um bocado inacessível, toda a gente pensava que isto era o símbolo do local onde estavam os primeiros socorros. Mas o que dizia lá embaixo era o novo símbolo do Benfica. Por isso é que ele ficou lá durante aquele tempo todo. As pessoas depois achávamos isto muito engraçado. Porque ao princípio eu primeiro perguntei ao fim de uma semana, mas aquilo ali era o quê? E o encarregado disse-me que se calhar era onde estava a caixa dos primeiros socorros. E depois aproximei-me e vi que não tinha nada a ver com isso. Portanto, estes vestígios, estas picardias entre trabalhadores, que vão muito mais para além daquela relação patrão-trabalhador, vai muito mais para além disso. Elas estão sempre expostas e estão patentes nos locais onde estas pessoas trabalharam. Normalmente são retirados. Portanto, os objetivos que eu estou a delinear neste momento para esta dissertação. Contribuir para o debate da junção e articulação da arqueologia e dos estudos de património, porque, para mim, na minha opinião, não vive sem o outro.
estar a colocar permanentemente esta ideia de isso não é bem arqueologia, são estudos de património. É completamente discutível. Dentro destes casos de estudo, compreender e tentar definir o que são vestígios individuais, vestígios coletivos e tentar criar informação. Como eu já disse anteriormente, não quer dizer que a outra informação não interesse. Eu tenho a criar uma baliza também para aquilo que eu quero fazer e não posso dispersar, portanto vou focar-me numa série de assuntos, já são só por si bastante vastos, e este triar de informação é, como eu estava a dizer há bocado, eu não vou considerar, por exemplo, se grupos, gangues, fazem uma incursão ao sítio e o grafitam todo. Aliás, há estudos, tenho aqui em cima da secretária um estudo sobre isso, feito em Los Angeles, do ponto de vista arqueológico do grafite, extremamente interessante para esta dissertação, para este projeto de dissertação. Não vou contemplar isso, o que não quer dizer que não importa. Investigar a memória das pessoas vivas que ainda tenham trabalhado nos espaços sem apreço, também um dos aspectos que não é muito caro à arqueologia, e por isso é que eu acho que é muito incómodo para alguns colegas esta hipótese das pessoas vivas contraporem aquilo que os investigadores pensam. Para mim não é um problema. Eu acho ótimo. Eu acho que isto além de ser uma mais-valia, é um privilégio poder falar com as pessoas, e às vezes, já me aconteceu várias vezes, pensar que este aspecto dentro de uma fábrica, isto deve ser para isto, e há uma pessoa viva que me diz, não, isso está aí, mas isso foi desativado. Ótimo, fantástico, ainda bem que há alguém que se lembra. E estas pessoas têm sempre muita coisa interessante para falar e para nos contar. Estudar relações individuais ou coletivas entre diversos agentes, estruturas e ontologias, sejam elas entre pessoas e objetos, ou pessoas e espaço, e de que forma podem estas relações revelar identidades e reações aos acontecimentos políticos e sociais do século XX. Porque quando estamos a estudar esta contemporaneidade, e se calhar mais uma vez é porque isso é talvez por aí que seja também incómodo para uma série de pessoas, e arqueólogos, estamos a entrar num âmbito em que não conseguimos ser totalmente imparciais. Isto para algumas pessoas é assustador, mas quando estamos a estudar, uma coisa é estudarmos uma vala comum da época medieval, outra coisa completamente, pode não ser diferente, mas é muito mais difícil, é estudar uma vala comum de um campo de concentração na Polónia. Há uma relação de proximidade. Não estamos depois a ver o outro que está lá longe. Estamos a ver este, que até temos alguma relação. Nós partilhamos um espaço, ou partilhamos um espaço temporal mais reduzido. Daí que seja complicado às vezes estas abordagens à contemporaneidade. Eu não sei onde é que isto me vai levar, e é isso que me está a deixar super motivado a fazer esta dissertação. É que cada sítio que eu vou descobrir um aspecto absolutamente novo. Há uma série de coisas que vou encontrando e penso, bom, isto eu já estava à espera, e há outras que eu digo, esta eu não estava à espera. E eu não sei, bem, não me vou alongar muito mais, acho que já falei demais até, vou deixar espaço para perguntas e debate que queiram eventualmente realizar. Olha, obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Obrigada. Agora o espaço está aberto para debate. Sim, podes começar. Eu, por acaso, eu tenho pena que não tenhas mostrado mais fotografias, que eu estava aqui agora mais tempo. Olha, a ver fotografias dessas. E eu, se calhar, eu tenho este problema, eu confesso-vos a todos. Eu tenho algum receio. Eu tenho visto como são as comunicações na nossa academia. E às vezes as pessoas têm, sei lá, meia hora para falar, eu acho que até passei bastante o tempo que era suposto, mas falam e às vezes parece que não há fim. Eu tenho sempre este receio de estar a aborrecer as pessoas, mas se alguém estiver interessado em mais fotografias, estas fotografias eu não as guardo religiosamente. Quem quiser ver, veja.
estão à vontade. Querem ver mais alguma coisa? Eu posso disponibilizar mais fotografias. Não queria estar a ocupar aqui o tempo sempre a mostrar. É muito interessante. Okay, não foi nada obrigado. Aborrecido, antes do contrário, foi mesmo interessante, e o tema realmente pronto, como eu disse logo quando falaste nisto, acho mesmo, nunca tinha pensado nisto, e quando aparece assim uma coisa que a gente nunca tinha pensado, é mesmo tipo uma luz, não é? Uma lâmpada que deve ter surgido aí na tua cabeça, como nos desenhos animados, para ter esta ideia mesmo giro. Mas uma coisa que eu não percebi, acho que tu disseste logo no início, que não ias estudar os grafites. Estou certa, disseste isso? Sim. Eu tenho que ver qual é que é, porque na realidade pode haver grafite dentro. Vai ser difícil, eu percebo a pergunta, porque isto vai ser difícil. Eu tenho que considerar, como no caso da Lisnave, grafites que estejam na altura do funcionamento pleno da fábrica. É evidente que eu tenho, esses tenho que os considerar. Porque muita coisa que tu mostraste aqui são grafites, não é? São coisas escritas ou desenhadas nas paredes. Exatamente. Então eu reformulo. Eu terei que falar então em grafites recentes de ocupações ou utilizações. Eu termo ocupações acho que aqui não se encaixa bem. De utilizações ou de vandalismos posteriores. É uma linha muito tenue. Eu concordo que é. Porque se eu, por exemplo, entrar neste caso, na Metal Group, eu quando entrei na Metal Group, eu percebi logo o que era da altura da fábrica e o que é que não era. É uma sensibilidade. Aí é que eu acho que é o ponto de diferença, não é? Que marca a diferença, é aquilo que foi feito durante o funcionamento da fábrica, já que vais para os sítios desde que eles fecharam, se calhar o que interessa é o que lá estava durante o funcionamento e não o que apareceu depois. Se calhar há coisas que não consegues distinguir, não é? É possível. Agora, vamos supor que eu tenho um caso excepcional, que é uma fábrica que fechou e depois da fábrica fechar, as famílias, os próprios empregados foram lá e grafitaram. Tenho que considerar estes. Portanto, não estou aqui a fechar nada e nem a tornar nada estanque. Vai ter que ser caso a caso, mesmo. E não posso deixar de fora, por preconceito, ou seja, pelo que for, as hipóteses. Agora, é verdade, Elizabeth, é uma linha que tem que ser considerada sempre, o tempo todo. Pois, porque realmente a gente fala em grafites, lembra-se logo dos tags ou dos desenhos, não é? Atuais, nossos contemporâneos, mas pronto, muita coisa que tu ali mostraste também é, pronto, e acho que é importante. Eu, por acaso, uma imagem que eu não coloquei aqui, porque eu não a quis colocar de propósito, porque é um sítio que eu ainda não me debrucei bem sobre ele. Consegui obter as imagens. A fábrica de bolachas de Alcântara. Uns colegas que estavam a fazer uma intervenção arqueológica lá mandaram umas fotografias das paredes grafitadas. Aliás, eu acho que até quando algumas imagens que me pediste, aparecem umas que são grupos de 5 riscados. É dessa fábrica de bolachas. E há uma imagem de uma pessoa de joelhos a rezar, feita em giz. Eu só não o coloquei aqui porque, na realidade, eu só tenho aquelas imagens e ainda nem sequer me debrucei sobre o assunto. Mas, como estão a ver, realmente é sempre um ponto a considerar. É o que é que vou triar. Qual é a triagem que eu vou fazer? Isso vai ser um desafio que eu acho que é fantástico, sinceramente. Opa. No meu ver, isto dia dava uma muito bela exposição, acho eu, com todas estas fotografias e este ponto de vista. Seria muito interessante e, no fundo, complementar a outras histórias que se fala sobre as fábricas, não? E uma outra coisa que quis dizer é que tu disseste que
na arqueologia isto está discutido, se isto é mesmo arqueologia e se não é. Não? Isto não posso pronunciar-me sobre isto. Eu sou antropóloga e para mim é uma coisa muito perto, não? Mas há também uma diferença que eu acho muito interessante, porque o João concentra-se nos vestígios, nas imagens que encontra lá. Também fala com pessoas, se puder, não, mas concentra-se muito nisso. E para nós, na antropologia, somos muito mais perto de falar logo com pessoas e ver também, notar isto. Eu tenho também fotografias destas de Lisnave, não? Mas também era para mim sempre uma coisa um pouco periférica. E lembrei-me também, no ano antes da pandemia, os amigos do Museu Naval, entre eles o Rui, que está aqui presente, organizaram no âmbito da exposição sobre a Lisnave, em Almada, visitas guiadas por trabalhadores, por antigos trabalhadores na Lisnave. E isto foi fantástico. Eu estive 2 vezes numa destas visitas. A primeira foi ainda mais interessante, porque levaram muitos familiares para lá para mostrar os vários sítios. E deve ter sido também muito interessante para si ter as explicações delas sobre as coisas que ainda lá estão, etc. Muita tristeza, claro, também, etc. Mas, por exemplo, estes posts das meninas, que eu também vi, também fotografei, nunca são falados. Não. Neste contexto. Não são uma coisa, e também isto também pode ser interessante ver o que está falado, o que não está falado, não só cientificamente, não? Porque temos esta distinção entre sobre o que fala a ciência, para que interessa a ciência, a história, a arqueologia industrial, etc., e para que não se interessa, mas também sobre o que falam as próprias pessoas, sobre o que não falam. Não? Também isso. Sim, Eva. Eu normalmente lembro-me das palavras do fundador da Antiquity. Ele dizia que o que é que somos nós, arqueólogos, a não ser antropólogos do passado. Eu não me incomoda absolutamente nada encarar a arqueologia, neste caso não vou especificar se é arqueologia industrial. Eu acho que se criou também esta ideia por cá, colou-se muito a ideia da arqueologia industrial agarrada à Revolução Industrial. E depois há aqui uma série de aspectos que falham, porque uma coisa é a industrialização da Inglaterra, outra coisa é a industrialização do Chile, outra coisa completamente diferente é a industrialização de Portugal. Nós estamos a achar que isto é tudo uma coisa global. A mim faz-me alguma diferença quando ainda temos no mundo, né, que supostamente foi tocado pela industrialização como uma espécie de toque de Midas, ainda temos sítios tão remotos como a Ilha da Sentinela, onde as pessoas vivem num estado de caçadores-recoletores. E ainda bem que eles... E assim se mantenham, coitados. Mas não, eu penso que fazer esta distinção, ou abrir um fosso entre a arqueologia e a antropologia, ou como outra disciplina qualquer, eu acho que a arqueologia é uma área multidisciplinar, mas não basta dizermos isto, nós temos que pensar nisto, é multidisciplinar, eu não concordo quando às vezes ouço alguns colegas arqueólogos dizerem que antes de sermos arqueólogos, somos historiadores. Eu não me sinto mais ou menos historiador ou mais ou menos antropólogo. Eu sigo uma metodologia, sigo um âmbito disciplinar, é aquilo que eu defendo. Atenção, eu posso não estar correto. Eu não digo que eu, quando estou a dizer isto, tenho a verdade absoluta. É o meu ponto de vista. A arqueologia é uma disciplina, é uma área multidisciplinar, e acaba por ser a resina epóxida destas valências todas, não é? Da história, da sociologia, da antropologia, da conservação e restauro. Pode-se jogar aqui com tanta coisa, que estar a reduzir
a compartimentar as coisas em enclaves, como a academia gosta de fazer, colocar, isto é arqueologia industrial, só pode ser visto assim, aquilo é arqueologia moderna, só pode ser visto assim, quando isto é tudo uma continuidade. E já como dizia o Bruno Latour, nós nunca fomos modernos, ainda temos tanta coisa medieval ou anterior, portanto, a continuidade da vida do ser humano não para. A fábrica é um exemplo disso. Estar a colocar a fábrica numa espécie de dicotomia manicaísta, que é o exterior e a fábrica. Há sempre relação. As pessoas, quando deixam estes vestígios, sejam eles mais representativos, mais materiais, seja o que for, há sempre uma relação com o exterior, não há um isolamento. E como é óbvio, isso tem uma componente antropológica que não se pode sequer, não é negar ou ignorar, é mais do que óbvio. Sobre a visita à Lisnave, que a Eva estava a falar, eu quando lá fui, e foi fantástica, a pessoa que nos levou deu-nos a interpretação dela. É isto que eu tenho às vezes que perceber. Não quero fazer aqui uma distinção. Aqui há um tempo um colega perguntava-me, então a tua tese vai ter um cariz extremamente político e marxista. Eu, não obrigatoriamente. Porque eu vou tentar não ser... é óbvio que eu nunca vou conseguir ser imparcial. Ninguém consegue ser imparcial a fazer seja o que for. Mas neste aspecto, eu não posso desconsiderar que a fábrica é um todo e engloba não só trabalhadores e patrões, engloba toda uma série, todos os outros aspectos que normalmente são ignorados, fazem parte da fábrica. Vou-vos dar um exemplo. Eu não sei se muitas das pessoas estão aqui, está aqui muitas caras conhecidas, mas estiveram na fábrica da pólvora de Valmelhados. Se algum dia alguém fizer um estudo, para além daquele que a Margarida Pogarel fez, além do Francisco, vai ter que incluir o Brutus. O Brutus era o cão da fábrica. O Brutus tem uma sepultura dentro da fábrica. É impossível não falar da fábrica sem falar do cão. E o cão não esteve lá muito tempo. Mas as pessoas que conheciam a fábrica, conheciam o Francisco e que estavam lá a ir, todos eles praticamente fizeram um luto com a morte do cão. Inclusive eu. Portanto, são aspectos que a gente não devemos descurar. Eu, neste caso, não quero descurar. Acho que há tanta coisa por fazer neste aspecto, que estarmos a pôr espartilhos e a colocar em claves e definições rígidas, isto é aquilo ou aquilo não é. Vou citar a Kate Clark, que é uma pessoa que eu cito muitas vezes, uma professora inglesa, que me disse assim: faças o que fizeres, desde que expliques o que é que estás a fazer, é o que chega. Eu queria só comentar uma imagem que vi, que também podia hoje em dia ter aqui uma conotação política, mas na altura não tinha de certeza. Mas achei muito interessante aquela fotografia que mostraste, que tem no mesmo sítio, na mesma fábrica, uma série de fotografias touradas e depois 2 fotografias de um gatinho. Muito interessante, não é? É, portanto, muito aqui hoje até podia ser um bocado contraditório com esta, pronto, sabemos não é, como é que é, no, do PAN, ao mesmo tempo vê-se que são pessoas que, apesar de serem aficionadas, têm ali uma ternura por um gato, ao ponto de ter 2 fotografias dele no mesmo sítio. Ou então eram pessoas diferentes, mas duvido, não é? As pessoas não havia essa... Naquela altura ainda não havia este combate à tauromaquia que há hoje. Tenho a certeza que não havia. Portanto, eram as mesmas pessoas que, acho ali eu... Ali não há. Em Vila Franca não há esse combate de certeza, e é uma particularidade da terra. A terra respira tauromaquia, é muito difícil que ainda hoje... Agora, eu vivi lá durante um tempo. Aliás, há uma particularidade interessante da FER que eu vou tentar contar rapidamente. Eu tive a hipótese de entrevistar um dos proprietários e que depois foi o vice-presidente durante muito tempo da FER, Francisco Vanzeler. Francisco Vanzeler é um empresário que ele é casado com a Maria João Avilés. Ele
foi presidente da, corrijam-me se eu estiver a dizer algo mais asneira, ele foi presidente da CIP durante muito tempo. E eu, a Ferro, eu imediatamente, quando comecei isto, eu pensei, eu tenho que incluir a Ferro. Porquê? Porque eu trabalhei lá. Eu trabalhei na Ferro, eu era mais miúdo, foi a seguir a ter feito o serviço militar obrigatório e fui trabalhar para a Ferro. Eu conheço bem aquilo, agora conheço um aspecto. Eu conheço um aspecto da Ferro, principalmente no ponto de vista de quem trabalhou lá numa área muito específica. E quando eu contactei, e eu lembro-me perfeitamente do Francisco Vanzeler passar no seu carro, na altura em que eu trabalhei lá ainda havia quase uma referência da parte dos trabalhadores aos quadros superiores. Quando o Francisco Vanzeler passava, os mais velhos tiravam a boina e diziam senhor engenheiro. E eu pensei, eu vou tentar entrar em contato com o Francisco Vanzeler e quero entrevistá-lo. Eu quero saber o que é que ele tem a dizer sobre a Ferro. E consegui. E assim que me sentei à frente dele, ali naquela casa ao pé do rato que eles têm, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou-lhe dizer que trabalhei na fábrica. Não. Senão isto vai deixar já a entrevista completamente inquinada. Então ele dissertou sobre a fábrica como eu nunca tinha ouvido. Ele disse coisas interessantíssimas. Ele falou-me de aspectos, por exemplo, coisas tão curiosas como os trabalhadores, quando tinham filhos que não tinham sucesso na escola, as mães e os pais levavam-nos à presença do engenheiro Francisco para ele ralhar com eles. E eu disse-lhe, e o que é que o engenheiro fazia? Eu ralhava. Está bem, eles... queria lá saber, coitados, se eu não fizesse aquilo eles ficavam tristes. Portanto, depois há aquela imagem de que o tipo era um ditador, mas se calhar não era. Ele contou-me outros aspectos interessantes, como é que ele lidou com as comissões de trabalhadores após o 25 de Abril, como é que ele, por exemplo, lidou com as questões da higiene e da segurança no trabalho, quando proibiram aos trabalhadores da Ferro álcool a seguir ao almoço. Ele teve um motim imediatamente na fábrica, não é? Ele teve que lidar com isso. E no fim da entrevista houve uma coisa que eu lhe perguntei que não me vou esquecer. Ele contou-me que depois, quando esteve na CIP, participou com o governo em projetos, muito perto, em projetos sobre a implementação das medidas das normas europeias de segurança e higiene no trabalho. E eu aproveitei que ele estava a falar daquilo, de ter contactado e estar em permanente contacto. Aliás, o marido da Maria João Avilés, era normal ter pessoas lá dentro de casa, como Mário Soares, Álvaro Cunhal, fosse quem fosse. Eu perguntei-lhes, eu tenho uma curiosidade para te perguntar, engenheiro. Os nossos políticos, eles sabem do dia-a-dia do trabalhador? Eu acho que ainda, eu não estava a acabar a pergunta, ele já estava. Nada, eles não percebem nada. Nada, eles não fazem ideia do que é que estas pessoas sofrem. Portanto, foi muito interessante a entrevista com ele, porque deu-me um aspecto que eu não tinha dele. Eu pensava que ele era uma pessoa distante, uma esfera completamente, e não foi nada assim. Fico sempre sem saber qual é que seria a reação dele, que eu acabei por não fazer, se eu lhe dissesse, olha, eu estou a fazer-lhe esta entrevista, mas eu trabalhei na fábrica, preferi não o fazer. Mas vou ficar com essa incógnita. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta que tem, se calhar, um pouco mais a ver com a metodologia e com... exemplo, temos cá a Lisnava, e à volta da Lisnava temos muitos sítios fabris de tempos antes da Lisnava, não? Na Romera, na Maguera, no Chinchal, etc. Alguns contemporâneos e outros mais antigos. Em grande maioria destruídos, em grande maioria quase resta muito pouco. E também o que é muito pouco é a história escrita sobre a indústria. Por exemplo, aqui em toda esta zona, no meu ver, não é muito intensamente trabalhado. E deixou-se sair muita coisa. Também coisas que não agora são do seu interesse, mas, por exemplo, nestas muitas, mais do que 20 fábricas de cortiça no Caramujo, na Romera, etc., fecharam, foram-se embora e nem
deixaram documentos, nunca foram estudados os documentos das fábricas, das empresas pela história industrial, não? Perdeu-se imensa coisa, não? E lá também, como o João sabe, há vestígios, não? Também ainda encontra-se às vezes vestígios dos trabalhadores, não tão intensamente como na Lisnave, porque isto agora já há muito tempo é um espaço fechado, não? Isto também foi muito desmantelado, mas também assim conservaram-se ainda algumas coisas, não? E mas isto é também uma questão que me passou muitas vezes pela cabeça, as diferentes, como posso dizer, caminhos de estudar estes assuntos e o que é adequado para que. O que o João agora está a fazer, como disse, é possível em fábricas relativamente recém-fechadas. Mas outras fábricas que estão fechadas há mais tempo, no fundo não são estudados. Não? Isto não é uma coisa que agora o João tem de resolver, mas é uma coisa, um assunto que pensei muitas vezes. Não? Sim, muitas vezes um dos problemas passa pelas autorizações ou pela segurança do acesso aos locais. Eu posso lhe dizer, eu para visitar a Ferro, tive literalmente que saltar ao muro, porque não havia forma de entrar. Há muitos sítios que não há forma. Ou seja, há sítios que se nós visitarmos e se nós dissermos, se eu chegar lá e disser assim, olha, eu sou investigador do Instituto de História Contemporânea ou da Universidade do Minho, sou arqueólogo e gostava de visitar este sítio. Os entraves que são colocados à visita aos sítios são tantos que uma pessoa acaba por desistir. São questões de segurança, querem autorizações, mas o que é que vai fazer? Depois, às vezes, há sítios onde estão a decorrer processos em tribunal. Dou-vos um caso, a CEPEL, que o Francisco conhece tão bem. A CEPEL deve ser um sítio fantástico para visitar. A CEPEL fechou e nunca mais lá ninguém entrou. Tem um guarda à porta e todas aquelas oficinas da CEPEL estão intocadas desde o último dia da deliberação. Agora, era bom visitar? Era. Há a hipótese de lá ir? Se calhar não, porque estão a atravessar um processo complicado judicial e vedam o acesso. É muito mais fácil, isto é uma perversão, mas é pura verdade, é muito mais fácil chegar a um sítio deste e dizer, olhem, eu sou um doido que gosta de fotografia e quero entrar neste sítio para fotografar. E as pessoas dizem, está bem. E entra-se nos sítios. A verdade é esta. Portanto, e realmente aqui há uma série de sítios muito interessantes, aqui na zona do Ginjal, que, apesar de já terem uma série de ocupações de sem-abrigo, etc., que acabam por deixar, o espaço fica um pouco perigoso, às vezes, para visitas, como estes há muitos, e é verdade, podia-se fazer alguma coisa, mas essa é a parte em que eu não vejo um problema. Eu vejo um problema, se calhar, na nossa academia, desculpem estar a bater nesta tecla, que é, há tanta coisa para fazer, há tanta coisa mesmo para fazer. Nós podíamos estudar só a zona da Almada. Na verdade, as pessoas que se dedicam à arqueologia industrial, ou como eu e a Tânia, à arqueologia da contemporaneidade, se todos os arqueólogos se debruçassem só sobre a Almada, nós podíamos ficar muito velhos e ainda não tínhamos estudado tudo. Há muita coisa aqui para fazer, todos nós sabemos disso. Há muita coisa para fazer, há muito trabalho que se nós quiséssemos, podia ser bastante interessante. É óbvio que as pessoas nem sempre se consegue financiamento para uma série de coisas. Essa é outra questão que eu acho que é extraordinariamente mal debatida em Portugal. Aliás, como a arqueologia em Portugal não tem assim um debate muito proveitoso, acaba por ser sempre mais do mesmo. Há uma ausência de debate, há uma ausência de abertura e principalmente às vezes há um receio de não se faz isto porque isto não é bem
arqueologia, ou isto não é, ou isto é para outras pessoas, e isto acaba por ficar numa terra de ninguém. Muitas vezes há coisas que acabam por ficar num espaço de ninguém. Vejam o caso dos equipamentos a vapor. Arqueólogos, de uma forma geral, não se interessam. Depois, a própria população, se não lhes for explicado, também é sucata. Engenheiros não se interessam, porque aquilo é material obsoleto. Fica numa terra de ninguém e acabam por apodrecer. Eu digo aos meus colegas da náutica e da subaquática que eles, nesse aspecto, são dos privilegiados. Porque nós temos equipamentos a vapor a ir por este ribatejo fora, máquinas portáteis a vapor, que se eu as empurrasse para dentro d'água, elas ficavam imediatamente protegidas por uma série de leis internacionais que estão em ambiente subaquático. Logo, ficavam logo. Já nem interessa se é século XIX, que normalmente os arqueólogos dizem isso não é bem arqueologia, mas o navio de 1945 é automaticamente arqueológico. E isto é uma coisa que todos nós falamos no dia-a-dia, às vezes não paramos para pensar. Outro dos problemas que normalmente que eu e os meus colegas de debate, os meus caros colegas de debate, identificamos é que por cá principalmente fala-se ler muito, leiam muito, tem que ler isto, tem que ler aquilo, tem que ler os mestres, tem que ler os grandes clássicos, tem que ler, mas raramente se diz, tem que pensar aquilo que leram. Isso é raro de acontecer. As pessoas pensarem nas coisas que leem. E debater, principalmente, porque depois também o debate é outra das coisas que não acontece cá. Eu recordo-me sempre de uma frase que eu ouvi um arqueólogo uma vez que me disse: um diálogo entre dois arqueólogos são dois monólogos. Eu acho que ele tinha razão. Enquanto as coisas assim forem, eu acho que ele tinha razão. Vamos tentar mudar isso, não é? Eu tento. É realmente o assunto de debate, não? Isto é crucial. Devia ser um assunto de debate. Eu às vezes dou este exemplo. Porque é que a maioria dos arqueólogos não gosta? Todos dizem publicamente que é muito importante, mas depois em off dizem todos que não interessa. É comum nos congressos. Falam, é muito interessante e tal, a contemporaneidade. Depois em off dizem todos, isto não interessa nada, isto é uma parvoíce. É curioso que eu costumo dar este exemplo. Se uma pessoa, como por exemplo alguém que estuda um contexto do Calcolítico ou um contexto do Neolítico, um contexto pré-histórico, pronto. A pessoa que conhece bem o sítio, que o escava, que produz informação sobre o sítio, se tiver alguma novidade, alguma ideia, ele normalmente só é rebatido ou só é confrontado a nível académico. É outro académico especialista na área que vai confrontar aquilo que ele diz. Se ele diz, pronto, eu tenho um povoado onde havia isto e aquilo, alguém vai dizer, não, isso não é bem assim, mas é sempre a nível académico. Uma das coisas interessantes na arqueologia da contemporaneidade é que não é preciso ser debatida no mundo académico. Pode ser e pode não ser. Eu dei o exemplo há bocado. Eu posso estar numa fábrica e dizer, isto que aqui tenho é uma chaminé. E alguém que trabalhou lá chega ao pé de mim e diz, não, estás enganado, isso aí era onde era a caldeira. E automaticamente aquilo que ele está a dizer torna-se válido. Para muitos arqueólogos, eu percebo que isto seja complicado. Há uma espécie de incómodo. Nós estamos a falar de qualquer coisa que é incómodo. E não devia ser. Até é uma riqueza, não? Com a quantidade de coisas que podemos falar, debater, acho que não há necessidade disso. Havia necessidade, sim, era de pensar no que é que se lê e debater, principalmente, de forma séria, aquilo que são os temas da atualidade. Olha, queria também pôr outra questão, que é, estás a pensar ficar mesmo só pela imagem, ou seja, em termos não vais mexer nas coisas propriamente ditas que lá estão. Estou a pensar naqueles objetos, por exemplo, as cruzes, os crucifixos, as imagens de santos, foi o que me chamou a atenção, que são objetos propriamente, não é? Não são coisas escritas, que claro que não são coisas coladas, mas são objetos que estão soltos. Não vais fazer nada com eles, não vais pegar nos objetos, é mesmo só a imagem. Até porque, se eu pedisse à tutela da arqueologia uma autorização, eu nem sei qual é que seria a resposta. E depois havia outra questão.
eu vou tirar estas coisas dos sítios porquê? Elas fazem parte do sítio e do meu ponto de vista, se tiverem que ficar lá, desaparecer lá, é o lugar delas. Eu não vou registá-las, vou considerá-las, mas em altura nenhuma... Lá está, isso também levanta aqui questão. Os arqueólogos normalmente vão aos sítios e tiram as coisas dos sítios onde estão, para levar para o outro lado, não é? Para reservas, normal, para museus, mas não é o caso aqui, vais deixar tudo lá como está. Aqui neste caso vou deixar tudo como está, até porque este é só um dos aspectos. Eu, se estiver a falar, imagina, eu vou a um sítio e uma das coisas que salta logo, ao que é logo notório assim que eu lá entro, é o cheiro do sítio. Como é que eu vou guardar o cheiro? Como é que eu vou registar o cheiro? Eu vou só dizer o que é que cheira, não é? Mas há coisas que, do ponto de vista da materialidade, não é? Das coisas em si, não estou a contemplar sequer tirá-las dos locais onde estão. Elas são estudadas no local e ficam lá. Se elas depois desaparecem, é natural que desapareçam. O sítio depois, possivelmente, algumas fábricas que eu estou a falar vão ser remodeladas, vão ser deitadas abaixo. Aqui neste caso, como estou... E mesmo assim já se fizeram progressos relativamente à nossa tutela. Há coisas que para eles, de há uns anos a esta parte, eles já consideram, e se calhar aqui há 20 anos se lhes dissessem, bom, vamos fazer uma intervenção numa fábrica, eles diziam, bem, isso não é com a gente. E agora já não, agora já começam a ter uma preocupação e é de louvar isso. Sobre isto, porque é que eu não faço, por exemplo, um pedido, um plano de investigação plurianual, chamado PIPA? Porque é que eu não o faço? Porque estes sítios têm dono, estes locais têm proprietários, estes locais têm, como eu disse, processo em tribunal. Ainda estamos, e eu sei que estou a trabalhar muito, muito na fronteira. Estou literalmente a desbravar mato na fronteira. Levando isso em consideração, o que eu estou a querer pegar são em temas, e estes sítios vão-me fornecer os temas. Desigualdade de género, desigualdades sociais, racismo, política, religião e esoterismo, desporto, música, poesia, sinistros, desastres, mortes, mobilidades humanas. Também esta questão é muito engraçada. Vou-vos dar um exemplo rápido. Eu, quando estive na fábrica, na central termoelétrica de Sines, lá está, cada vez que vou a um sítio surge uma ideia nova. O encarregado da manutenção, que foi a pessoa que me fez a visita guiada, o Sr. Afonso, uma pessoa fantástica, entre tudo aquilo que ele me estava a mostrar, disse-me que havia uma praxe dentro da fábrica, dentro da central termoelétrica, que era dizer a alguém que estava lá a trabalhar novo para ir buscar a chave do arranque do gerador. E a pessoa levava um carrinho de mão para ir buscar a chave. E quando chegava ao sítio, a chave era pequenina. Era uma praxe que eles faziam. Só que ele disse-me um aspecto muito curioso. Esta praxe não era daqui. Esta praxe era do carregado da central termoelétrica. E como houve pessoas que trabalhavam na termoelétrica e vieram para cá, trouxeram a praxe com eles. Portanto, há também aqui uma questão de mobilidade das práticas, há uma questão da mobilidade dos sentimentos. Eles viajam também de um lado para o outro, não são estanques. Nós sabemos, por exemplo, quem conhece o mundo das obras de construção civil, que há uma série de praxes que, seja de norte a sul, elas existem sempre nas obras de construção civil. Há sempre um desgraçado que vai levar uma caixa cheia de pedras a pensar que são lâmpadas muito pesadas ou uma coisa qualquer, e leva-as, anda para trás e para a frente. Estas praxes, estas práticas, elas viajam. Portanto, não querendo focar-me exaustivamente nos sítios, eu sei que a Lisnave ou a Fábrica da Pólvora de Almelhaços são sempre sítios, ou mesmo estes outros, a Metal Group, eu sei muito pouco da Metal Group, eu tenho que me inteirar muito mais da Metal Group para poder fazer uma espécie de preâmbulo a cada um dos sítios, mas a mim o que me interessa é o que é que eles me podem oferecer em termos de temas. Não é o sítio em si, é os temas que eles têm dentro. Basicamente é isso. Está bem. Uhum. Não sei se mais alguém quer perguntar alguma coisa. Vou já dizer-vos, se quiserem mais informações, eu tenho Facebook, tenho academia, todo o meu trabalho eu ponho na academia, não escondo nada a ninguém.
ponho tudo na academia. Se me pedirem alguma coisa, eu envio, mando, é só dizerem. Estejam à vontade. Sim. E está interessado em receber fotografias? As fotografias interessam-me sempre. Se alguém tiver fotografias de algum sítio, lance já aqui o apelo, serão logo imediatamente citados na tese também. Portanto, se tiverem alguma coisa que achem interessante, digam, olha, tenho aqui uma fotografia de um objeto, ou de alguém, ou de uma situação. Eu, por exemplo, uma das coisas que a pessoa que nos levou, foi connosco, a Lisnave, uma das histórias que ele nos contou, eu acho que se houvesse alguma fotografia teria sido extremamente interessante. Ele posicionou-se lá dentro da Lisnave num espaço enorme, que era o espaço de convívio, e disse-me, João, eu estava aqui em 1981, quando queriam linchar um tipo, disseram que era bufativo. Isto ficou cheio de gente. Os trabalhadores da fábrica vieram todos para aqui. E eu lembro-me, naquela porta, entrou o hotel, agarrou o tipo pelo pescoço e levou-o. E isto perde-se no tempo. Portanto, isto é uma memória que algumas pessoas, as pessoas que lá estavam sabem, mas vai sumir-se, vai desaparecer. Não estou a dizer que são só estas coisas que eu vou levar em conta. Estou a dar como exemplo de estas memórias tão efêmeras. O contexto industrial é tão efêmero, só por si. É uma coisa que é feita para umas para durar, outras para serem substituídas as peças. Tudo o que são contextos industriais são efêmeros. Estes sentimentos, num contexto industrial que já é efêmero, eles por si já são completamente voláteis. Portanto, daí o meu interesse em abordar estas questões, que acho que são pertinentes para a discussão dos nossos dias. Tá bem. Então, acho que agradecemos muito que tu foste ter conosco e contaste todas estas histórias, mostraste fotografias. Eu é que agradeço. Sim, e se calhar mais tarde, quando a tua tese já está mais desenvolvida, terias gosto de regressar e contar como é óbvio. Mais? Sim. Como é óbvio. Eu até posso voltar e dizer, olha, eu estava completamente enganado. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas, sim, com todo o gosto. Não, eu pessoalmente vou ficar muito curiosa de ver depois o teu trabalho concretizado, completo, porque sinceramente, acho que é mesmo interessante. Mesmo. Obrigado. Obrigada, sinceramente. Está bem. Mariana? Eu é que agradeço a todos. Sim, eu ia encerrar agora, se mais ninguém tem alguma questão, agradecer novamente. Também acho que foi muito interessante. E obrigado, Mariana. Até uma próxima. Até à próxima. Obrigado a todos. Obrigada, cumprimentos a todos. Obrigado.